Bom dia a todos. Daremos início à 61ª reunião ordinária do Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento de Substituição de Frota por Alternativas Mais Limpas do município de São Paulo, com Frota. A pauta de hoje será infraestrutura de abastecimento para veículos pesados a gás, que vai ser apresentado pelo Gabriel Kropsch, sócio fundador do Sinergas. Eu informo que essa reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo pelo YouTube da Seclima e que a chamada está sendo feita pelo formulário que está no chat da reunião. Coloque em aprovação a ata da 60ª reunião enviada no convite. Alguém tem alguma consideração? Não? Então está aprovada. Passo agora para o secretário Renato Nalini para a abertura desta reunião. Bom dia novamente a todos, muito obrigado pela presença. É muito importante que o Confrota continue muito ativo, porque hoje mesmo nos jornais tem duas notícias que interessam bastante. A OMS descobriu ou comprovou que aquilo que era uma mera probabilidade é uma certeza. O ar poluído, principalmente das grandes cidades, ele não compromete só o pulmão, os brônquios, ele também acelera a demência. E nós temos hoje no mundo mais de 60 milhões de dementes que não têm sequer diagnóstico, né? Eles não sabem. Então, aquilo que a gente acha que é esquisitice, que é caduquice, que é Alzheimer, é uma anomalia mental provocada pelos gases venenosos que não provocam só o efeito estufa, provocam estragos consideráveis no cérebro de todos os vivos, e principalmente dos humanos que se pretendem, se autodenominam racionais, né? Então, nós precisamos continuar a encontrar fórmulas de reforçar a opção do prefeito Ricardo Nunes pelo enfrentamento do maior vilão nesta mega cidade, que é o trânsito, né? Então, tudo aquilo que puder nos aliviar dos combustíveis fósseis, nada obstante o retrocesso na geopolítica mundial, é muito importante que nós façamos, né? Então, muito obrigado. Obrigado, Gabriel, pela sua palestra. Estamos prontos a ouvi-lo. Gabriel, a palavra é sua. O tempo da sua exposição é de até 35 minutos, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado. Estão me ouvindo bem? Sim. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo? Vamos sim. Sim. Muito bem, pessoal. Bom, primeiramente, obrigado aí pela sua oportunidade, né? Eu sempre participo aqui das reuniões já há vários anos, inicialmente como representante da Biogás, Associação Brasileira do Biogás. Eu sou um dos fundadores da associação. Fiquei mais de 10 anos à frente da associação como vice-presidente executivo. Mas já há 3 anos nós profissionalizamos a associação, então hoje a associação tem realmente toda uma gestão profissional, mas eu permaneço no conselho de administração como conselheiro. Então hoje venho aqui falar em nome da minha empresa, não da associação, mas da minha empresa, que é a Sinergas, e falar um pouquinho sobre a parte de infraestrutura. Eu acho que tem muita dúvida ainda no mercado, inclusive junto aos operadores, em relação a essa parte da infraestrutura. A gente já teve aqui nas nossas reuniões uma série de apresentações, né, da parte da infraestrutura de abastecimento de gás. Quando eu falo gás, enfim, a infraestrutura ela é compartilhada pelo gás natural e pelo biometano. Então, já tivemos as apresentações aqui da Comgás e outros agentes de mercado sobre as possibilidades de abastecimento. Já tivemos apresentações dos fabricantes de equipamentos, fabricantes de veículos movidos a gás,
né? Então, hoje já é uma realidade, gente, acho que já passamos essa fase, mas acho que ainda existe muita dúvida em relação à parte da infraestrutura, como é que é isso, como é que funciona, não funciona. Então, a ideia é um pouco apresentar para vocês o que já existe, o que está acontecendo, inclusive aqui no Brasil, e quais são essas opções para os operadores, tá? Depois eu deixo esse material para vocês. Não vou me deter muito em apresentação da empresa, mas eu acho que é importante falar. A Sinergás ela está nesse mercado há 35 anos, tá? Desde o iniciozinho realmente do programa do gás natural veicular no Brasil, nos anos 90. Eu entrei lá em 91, então estou aqui há 35 anos nesse negócio. De lá para cá fizemos mais de 1.500 instalações de compressão e abastecimento de gás, seja ele o gás natural e biometano, no Brasil inteiro. Então, temos uma experiência bastante extensa, trabalhando para as companhias distribuidoras de petróleo, companhias distribuidoras de gás natural comprimido, produtores de biometano, enfim, e indústrias de vários tipos. Tá? Hoje temos uma cobertura, não diria nacional, porque aonde tem gás tem a Sinergás, mas conforme o gás ele vai entrando no interior do país, a gente vai avançando a nossa operação. Nós temos até que atualizar esse mapa, porque estamos já com uma operação em Paraupebas recentemente, e estamos já desenvolvendo outras operações na região norte. Então, conforme o gás ele vai avançando para o interior do país, a gente vai avançando junto. Tá? Então, entrando realmente, quais são as opções hoje de abastecimento, quando a gente fala de veículos pesados, né? Alguns veículos pesados, dependendo do segmento, tem como abastecer nos postos públicos, os postos de GNV, que a gente conhece. Outros não. Então, o caminhão de coleta, por exemplo, ou uma frota urbana de ônibus, não tem como parar no posto de gasolina para abastecer, diferente de um caminhão ou até de um ônibus intermunicipal, né? Então, como é que a gente faz, né? Hoje, o Brasil tem uma rede de postos de GNV bastante extensa, são mais de 1.700 postos de GNV no Brasil todo. Então, essa parte rodoviária, ela está relativamente bem coberta. Eu digo relativamente porque, óbvio, que os postos estão localizados nas regiões costeiras e próximos às capitais, que são as regiões atendidas pela rede de distribuição de gás canalizado, tá? Em sua maioria. Então, das grandes rodovias, muitas delas hoje já são atendidas por essa rede de postos, mas nem todas as localidades são atendidas. Em termos de postos ou de pontos de abastecimento, isso é uma definição importante. Existem duas modalidades. Uma modalidade que é o atendimento via rede de distribuição de gás natural, a rede de gás canalizado, e outra, que são os pontos de abastecimento, as localidades, que não são atendidas pela rede de gás canalizado. Tanto um quanto o outro, não tem problema, dá para fazer e existem soluções para isso. Então, aqui embaixo, a gente tem o exemplo típico, né? Você tem a rede de distribuição de gás, ela vai chegar no local onde vai ser feito o abastecimento, você tem um sistema de compressão, essa rede de gás hoje, a depender do estado, a depender da região, ela vai ali de 2 a 4 bar, ou seja, 2 a 4 vezes a pressão atmosférica, até em algumas regiões 10 a 15 vezes a pressão atmosférica, 10 a 15 bar. Essa é a média das pressões das redes de distribuição de gás. Tá? De novo, essas redes que podem ser compartilhadas tanto pelo gás natural quanto pelo biometano. Tá? Então, você tem sistemas de compressão diferentes, obviamente não é o mesmo equipamento que opera com uma rede de 2 bar de pressão e uma rede de 15 bar de pressão. Sempre a pressão de saída é de 250 bar. Tá? Mas dependendo então da pressão de entrada, o equipamento ele é diferente. Isso tem que ser muito bem dimensionado para não ficar uma capacidade além, que seria um investimento desnecessário, mas muito importante para não ficar aquém e a gente não ter uma falta de vazão na hora do abastecimento. Tá? A gente vai ver como que isso se traduz lá na ponta. Então, o sistema de compressão ele eleva a pressão
do gás na tubulação da pressão que foi entregue pela distribuidora de gás até uma armazenagem. Esse sistema de armazenagem, ele basicamente é um pulmão, tá? É diferente do combustível líquido, onde você tem nos postos e nas garagens tanques de armazenagem de óleo diesel. Aqui não é uma armazenagem, é apenas um tanque pulmão, tá? Para fazer essa equalização de pressão, para que assim, essa tubulação de alta pressão então leve para os dispensers, né, que o pessoal muitas vezes chama da bomba de abastecimento. Não é uma bomba de abastecimento, porque ela não faz o trabalho de bombeio diferente de uma bomba de abastecimento de combustível líquido. Quando a gente vai no nosso posto de gasolina, né, com o nosso carro, tem lá a bomba, ela puxa realmente o combustível líquido, que está num tanque subterrâneo, geralmente, e ela bombeia para dentro do tanque do nosso carro. No gás, quem faz esse trabalho é o sistema de compressão. O dispenser, ele é meramente um sistema de equalização de pressão e de medição, para a gente saber o volume que está sendo abastecido ali. Então, esse é o sistema de compressão, tá? Caso o local de abastecimento não esteja próximo à rede de gás canalizado, não tem problema. Essa entrega do gás pode ser feita por as chamadas carretas feixe, o sistema de GNC, gás natural comprimido. Você faz aqui um sistema de descarga desse gás das carretas, que ele já vem a alta pressão. É um sistema diferente, não é o mesmo compressor que é utilizado na rede, que é utilizado aqui em cima, no sistema GNC. Então, esse sistema ele faz uma recompressão, porque imagine, o gás ele está armazenado na carreta a 250 bar, e ele vai simplesmente transferir esse gás da carreta para o sistema de armazenagem e para os dispensers. Então, é um sistema um pouco diferente, mas funciona da mesma forma, tá bom? E aqui a gente tem, então, alguns exemplos. Quer dizer, a parte visível do abastecimento é o dispenser, né? É o que a gente vê. A gente chega no posto, a gente chega numa garagem, a gente chega numa indústria, o que a gente vê é o dispenser. Mas o dispenser, como a gente acabou de ver, ele é apenas o final da linha. Tem toda uma estrutura ali por trás que tem que ser dimensionada para esse abastecimento. E tem vários tipos de dispenser. O dispenser comum de um posto de GNV para o abastecimento de um veículo de passeio, um táxi, um veículo de aplicativo, é esse dispenser normal, que ele tem uma vazão na ordem de 10 metros cúbicos por minuto, ou 600 metros cúbicos por hora. Esse é o dispenser comum. Então, quando você fala de um carro, um veículo de passeio, né, a gente está falando de um carro que tem ali uma armazenagem entre 15 a 20 metros cúbicos. Um veículo pesado, seja ele um caminhão ou um ônibus, ele pode ter 200, 250, 350 metros cúbicos de armazenagem, é muito mais. Então, as pessoas falam muito, mas qual é o tempo de abastecimento? É uma conta aritmética muito fácil. É pegar a capacidade de armazenagem do veículo e dividir pela vazão que está sendo abastecida. Então, um caminhão ou um ônibus que tenha 200 metros cúbicos de armazenagem, num dispenser normal de 10 metros cúbicos por minuto, vai levar 20 minutos abastecendo. Tá? E isso não é considerado alta vazão. O considerado alta vazão é na faixa de 25 a 30 metros cúbicos por minuto. Então, você vê que reduz muito o tempo de abastecimento. Mas, Gabriel, a pressão é a mesma? Não, a pressão é a mesma. Muita gente confunde, acha, não, porque o veículo pesado tem uma pressão maior. Não, a pressão ela é igual. Ela é 250 bar no sistema de compressão e no cilindro do veículo é limitada a 220 bar. Isso é uma norma de segurança que é 200 bar mais ou menos 10%. Então, 200 mais 10%, 220, ou seja, o máximo de pressão que a gente pode colocar dentro do cilindro de armazenagem de um veículo é 220. Então, quem faz essa regulagem é o próprio dispenser. Tá? Isso é muito importante. Então, o que muda não é a pressão, o que muda é a vazão. E a vazão, ela é diretamente proporcional ao tempo de abastecimento. Né? Então, quanto maior a vazão, menor o tempo de abastecimento. E tem também um sistema de altíssima vazão específico para ônibus que vai até 35 a 40 metros cúbicos por minuto. E aí vocês fazem a conta, então, um ônibus biarticulado, por exemplo,
né, de 350 metros cúbicos de capacidade, demoraria 10 minutos para abastecer. Tá? Então, depende do sistema e tem 40, 50, enfim, isso vai de todo o sistema que é desenhado para esse abastecimento dentro do tempo que é pré-determinado. Tá? São opções. Então, alguns casos de postos de GNV, postos públicos, para abastecimento de veículos pesados, já tem vários hoje no Brasil. Esse é apenas um caso aqui na Via Dutra, que foi um posto realmente construído, feito do zero, para o abastecimento de caminhões. Ele abastece até 4 caminhões simultaneamente dentro dessa alta vazão. Tá? Um caso interessante é um posto no interior do Paraná, em Londrina, e ele fica fora da rede de gás canalizado. Ele não é atendido pela rede de gás canalizado, é atendido por aquele sistema GNC que eu mencionei, e ele hoje está adequado também para o abastecimento de caminhões pesados. Agora, quando a gente fala, então, de transporte público, né, de novo, o ônibus ele não vai abastecer no posto de gasolina. Então, a gente está falando de um posto particular que a gente chama de ponto de abastecimento. É diferente do posto de abastecimento. Isso é uma determinação, uma nomenclatura da Agência Nacional de Petróleo. O posto de abastecimento é o nosso posto de gasolina, o posto de serviço normal, e o ponto de abastecimento é essa infraestrutura de abastecimento dedicada, que tecnicamente ela é a mesma coisa que um posto de GNV, mas em termos regulatórios, ele não pode vender, por exemplo, o gás. Então, se você tiver um ponto de abastecimento dentro de uma indústria, de uma garagem, ou enfim, de qualquer empresa, essa empresa ela vai consumir o gás na sua própria frota, mas ela não pode comercializar esse gás. Essa é a diferença do ponto de abastecimento para o posto de abastecimento. Tá? A vantagem é que, em termos regulatórios, é muito mais simples você obter o licenciamento para um ponto de abastecimento. Então, você não tem necessidade, por exemplo, de autorização da Agência Nacional de Petróleo. Né? O posto de abastecimento, você precisa de autorização. O ponto não, porque você não vai fazer a comercialização desse gás. Então, é muito mais simples o processo. E do ponto de vista ambiental também, é muito mais simples até do que um ponto de abastecimento de diesel, porque você não tem armazenagem. Lembra que eu comentei? Você não tem aqueles tanques de armazenagem, que, enfim, são o elemento ali, o fator de risco, aquela quantidade enorme de combustível armazenado. No caso do gás, não existe essa armazenagem, então você não tem esse fator de risco. É muito mais seguro, inclusive, do que um ponto de abastecimento de combustível líquido. Tá? Esse, no caso aqui, é um projeto com um único ponto de abastecimento, um único dispenser, cada dispenser com 2 bicos de abastecimento simultâneos, tá? Ou um projeto, por exemplo, com 3, 4, 5. A maior infraestrutura hoje de compressão de gás no Brasil tem 7 compressores, e a maior que, pelo menos, a gente esteve envolvido foi no México, que nós montamos uma base com 14 compressores. Então, assim, o limite da capacidade de abastecimento, enfim, não vou dizer que infinito é muita coisa, né, gente? Mas, assim, é muito tranquilo, porque isso é escalonável em termos da quantidade de compressores que você vai colocando. Então, tem várias bases hoje no Brasil com 3, 4, 5, e tem essa única de 7 compressores, que é a maior infraestrutura hoje de compressão, já rodando, tá? Inclusive para biometano. Mas é possível fazer até maior. Tá? E aí você com também os vários dispensers aqui para abastecimento simultâneos. Não adianta botar um compressor e um monte de dispenser, porque você vai pegar aquela capacidade de compressão e você vai dividir entre os vários bicos de abastecimento. Então, é como se você pegasse o bolo e dividisse em mais fatias. Isso não funciona. Você tem que acompanhar o número de pontos de abastecimento, o número de dispensers, com o número de compressores também. Isso tem que ser bem equacionado. Tá? Então, alguns exemplos de pontos de abastecimento dedicados para veículos pesados. O primeiro aqui do Brasil foi dentro da própria fábrica da Scania, né, que foi a primeira montadora a produzir esses veículos pesados movidos a gás aqui no Brasil. Então, obviamente,
o veículo ele sai da linha de montagem, ele tem que abastecer, né? O sujeito não consegue empurrar ele ali até o posto. Então, dentro da própria fábrica da Scania, quem teve oportunidade em São Bernardo do Campo, vale muito a pena, dentro da própria fábrica da Scania tem um ponto de abastecimento que nós que projetamos e montamos para eles, fazemos assistência técnica para o abastecimento desses veículos quando eles saem da linha de montagem. Tá? Mas, desde então, já fizemos vários outros. Esse é um ponto que eu mencionei, né, em Paraopebas, no Pará, que é fora da rede de gás canalizado também, e lá nós fizemos todo o projeto de engenharia, montagem para abastecimento de caminhões. Um caso interessante, que é um ponto de abastecimento dentro do próprio aterro sanitário, então é possível, lá na própria origem, montar essa infraestrutura e você fazer o abastecimento, vamos dizer, direto ali da boca do poço, vamos chamar assim, né, com o biometano, após a purificação, então também é uma realidade. Esse é um caso interessante, novamente no interior do Paraná, é um ponto remoto, ou seja, está fora da rede de gás canalizado. Aqui na foto da direita vocês veem essa carreta rosa, que são os cilindros de gás natural comprimido. Nesse caso, inclusive, é biometano comprimido. Tá? Então, chega o caminhão, a carreta aqui com biometano, descarrega, passa por aquele sistema de recompressão e abastece os caminhões aqui para eles poderem seguir viagem e chegar no seu destino. Esse aqui é muito próximo a São Paulo, em Barueri. É um ponto de abastecimento muito grande, e ele é bem interessante porque ele é o primeiro ponto de abastecimento híbrido. Então, ele tem um sistema de abastecimento a partir do gás entregue pela rede de gás canalizado, no caso ali, a região atendida pela Comgás, e do lado ele tem um outro sistema que é para o abastecimento do gás recebido por carretas feixe, né? Seja ele gás natural ou biometano, novamente a infraestrutura ela é a mesma. Tá? Então, esse é um caso bastante interessante e que ele tem um volume movimentado aqui realmente muito, muito elevado. Tá? Esse é um ponto interessante. O cliente ele precisava também de um abastecimento num local remoto, mas ele não tinha a possibilidade de fazer a construção ali fixa daquela infraestrutura. Então, nós montamos toda a infraestrutura de uma forma temporária em cima de um caminhão. Aqui vocês veem na foto da esquerda, mas da mesma forma, chega lá a carreta, no caso com o biometano comprimido, passa no sistema de recompressão e aqui vem para o dispenser e abastece os caminhões para eles poderem seguir viagem. Tá? E um sisteminha também não se aplica necessariamente aqui ao nosso caso, mas acho que vale a pena mostrar, só para demonstrar a flexibilidade desse tipo de infraestrutura. A gente projetou um sistema que é o tudo em um. Então, a gente tem toda a infraestrutura para o abastecimento dentro de um container, obviamente limitado a um volume. Então, aqui nós estamos falando talvez de 3, 4, 5 veículos por dia, no máximo. Mais do que isso, realmente não vai dar, vai cair muito a produtividade. Mas, para começar, por exemplo, fazer um teste, fazer uma demonstração, é uma infraestrutura interessante e ela é itinerante. Então, a gente consegue pegar esse container, levar para cá, levar para lá. Então, ele já teve no Rio Grande do Sul, essa foto está até desatualizada. O cliente começou lá no Rio Grande do Sul com esse sistema, gostou, funcionou, nós já fizemos uma instalação fixa e esse container hoje está em Maringá, está abastecendo uma outra infraestrutura. Então, é interessante porque dá essa possibilidade também de um teste, de uma coisa, e funciona perfeitamente para efeito do cliente, ele não vê nenhuma diferença, né? Fala um pouquinho mais da parte técnica desse sistema do container, e voltando aqui para o nosso assunto, acho que é importantíssimo a gente mostrar. Eu mostrei um monte de casos aqui de abastecimento de caminhões, porque realmente esse mercado das empresas privadas ele avançou muito rápido, ele tem avançado muito rápido, são muitos projetos, enfim, eu mostrei apenas alguns aqui, mas no transporte público realmente a coisa tem demorado um pouco mais. Então, tem a primeira iniciativa real, o primeiro ponto de abastecimento real, operacional, não é teste, não é demonstração, não é nada, é para valer, né? Os ônibus estão rodando, transportando passageiro, pagando passagem, enfim, tudo certinho, em Goiânia. É o único ponto de abastecimento dedicado para veículos pesados a gás
do transporte público em Goiânia. E já está funcionando, está operando há um mês, mais ou menos, e sem qualquer intercorrência. E, enfim, temos aí alguns projetos em São Paulo, tem projetos no Rio de Janeiro, tem, enfim, projetos no Brasil todo, mas esse eu acho que é importante destacar que já é uma realidade. Ainda é um projeto pequeno, né? São apenas 8 veículos articulados, tem uma autonomia muito grande, né? Em função lá da rede de transporte, da logística, são ônibus que têm até 350 quilômetros de autonomia, então é um número bastante elevado, né? Mais ali um percentual de segurança. Então, são ônibus que têm uma capacidade de armazenagem muito elevada, diferentemente, por exemplo, de um ônibus de uma região urbana que ele vai rodar ali 200, 250 quilômetros por dia, né? Então, assim, é uma operação até, apesar de serem poucos veículos, são veículos articulados, que têm um consumo maior, claro, tanto de gás quanto de diesel, mas também uma autonomia muito grande. Então, é uma operação com poucos veículos, mas muito severa em termos da demanda de abastecimento, de volume e de resposta do equipamento. E está funcionando sem qualquer intercorrência, né? Então, acho que é interessante mostrar esse caso. Pessoal, é o que eu tinha para mostrar, é só realmente fazer uma palhinha para vocês e, mais importante que qualquer coisa, me colocar aqui à disposição para, enfim, qualquer dúvida que vocês tenham e a gente tornar aqui um bate-papo e não uma palestra chata, só eu falando. Muito Muito obrigada, obrigado. Gabriel. Parabéns aí pelo trabalho. Acho que o secretário quer falar, né? Então, por favor, secretário. Queria agradecer, Gabriel. É muito bom a gente ver que as coisas estão caminhando. Nós precisaríamos acelerar o ritmo, né? Mas é importante que tenha alguém oferecendo alternativas, né? E a gente precisa implementar essa política, fazer com que a iniciativa privada adira, né, a esses projetos que já são comprovadamente eficientes, né? Mas eu acho que os que conhecem mais a matéria querem falar também. Eu só queria agradecer a sua participação. Eu que agradeço aqui a oportunidade, secretário. Podem contar com a gente. Fábio? Gabriel, obrigado pela explanação e foi bem didático, acho que deu para entender bem o panorama do setor, né, de abastecimento de veículos pesados, que é uma das nossas grandes preocupações quando a gente pensa em adoção, né, em estímulo à troca do combustível da frota para qualquer outro tipo de combustível, né? Seja ele a gás, seja ele elétrico, enfim, o abastecimento é sempre o principal ponto de preocupação. Então é muito bom de saber, de ouvir, né, aqui o representante do gás para poder nos explicar um pouco melhor. Eu fiquei curioso um pouco porque eu vi lá o símbolo da sua empresa no ponto de abastecimento de Goiânia, né, que você citou. Vocês, primeiro, você sabe bom, você sabe, né, mas ele está ligado à rede ou ele é de comprimido? Boa pergunta, desculpa, Fábio. Eu acabei pulando, não falei, e obrigado pela oportunidade, né? Obviamente, Goiânia não tem uma rede de gás canalizado ainda, isso ainda está em projeto, né, para ser implantado. Então, hoje o atendimento é feito por carretas. É biometano, tá? O abastecimento 100%, mas feito através de carretas. E você sabe se lá vocês participaram da concepção do desenvolvimento dessa política pública, ou vocês chegaram só para implantar o ponto de Não, abastecimento? a gente participa desde o começo, nós ajudamos lá, é um modelo bem interessante. Enfim, acho que não tem problema falar isso, são dados públicos, né? O operador do sistema de BRT é um consórcio, né? O consórcio BRT, formado por empresas privadas, mas que obviamente são concessionárias do serviço público, né? Ah, então, esse consórcio BRT é que é responsável por toda a administração, a coordenação, e no caso da infraestrutura, ele é responsável também por providenciar toda essa infraestrutura. Então, desde a concepção do projeto lá atrás,
nós vimos atuando junto ao consórcio BRT, em todo o desenho do arcabouço, o projeto da engenharia, inclusive na parte da quantificação da demanda, né? Enfim, aquilo que eu falei, não adianta você fazer um negócio a mais, mas também não pode ser a menos, né? Então, assim, e é uma coisa nova, quanto que vai consumir, qual é a quilometragem, então todo esse mapeamento e essa quantificação da demanda dos veículos, nós atuamos junto deles, construímos isso a quatro mãos com eles, depois então fizemos o projeto vamos dizer assim, da instalação, o que será, né, conforme o número de veículos vai aumentando, então, de novo, isso é público, né? O governo do estado, inclusive de Goiás, tem um plano de chegar até 500 ônibus, em fase aí de 100 a 150 veículos, tem todo um programa de aumento dessa frota e, logicamente, a infraestrutura ela vai ter que ir acompanhando esse aumento. Então, essa aqui é apenas a primeira fase, são os primeiros 8 veículos que foram entregues, que estão operando. Então, todo esse projeto, essa concepção, né, vamos dizer assim, do ponto final da linha de chegada lá com todos os ônibus, a gente desenhou junto e como chegar até lá. Então, esse aqui é só realmente o ponto de partida. Legal. Só confirmando, você mencionou, mas lá é 100% biometano que abastece, né? Essas carretas de Sim, comprimido são todas de biometano, né? sim. E você sabe da onde vem esse biometano deles? É em alguma usina próxima ali de Goiânia, não? Eu não estou diretamente envolvido com o suprimento, nós não Tá, fornecemos gás, né? Então, tá. não estou diretamente envolvido, mas eu acho que essa informação é pública também, quer dizer, hoje o gás ele vem suprido, não é local, o governo do estado, em conjunto com a prefeitura, desenvolveu todo um programa para incentivar também a construção de plantas de produção de biometano no estado, fizeram organizaram seminários e eventos, encontros, né, com empresários, e até por conta da Associação Brasileira do Biogás, eu estive lá também algumas vezes. Então, eles têm toda uma movimentação para promover e utilizar esse projeto do BRT como uma âncora para promover exatamente a implantação de usinas de produção de biometano no estado. O estado tem uma possibilidade, uma oportunidade, um potencial muito grande de produção de biometano em função dos resíduos agrícolas e tal, da mesma forma, obviamente, que o estado de São Paulo, né, tem um potencial gigantesco, né? Então, Goiás também, guardadas as devidas proporções, tem um potencial muito grande de aproveitamento de resíduos da agroindústria para a produção de biometano. Isso já está tudo mapeado, um trabalho muito bem feito. Legal. Obrigado, Gabriel. Vou passar agora para o Olímpio. Olá, Gabriel, tudo bem? Parabéns pela apresentação, muito elucidativa aí para nós. Eu queria saber o seguinte, no Brasil, todos os investimentos na área de transporte público para descarbonização têm sido feitos em cima da tecnologia da rota do ônibus elétrico, a bateria, né? E Goiânia inaugurou, né, uma nova forma de encarar esse desafio que é a diversificação, né? Então eu queria saber o seguinte, porque isso envolve muito dinheiro, né? Muito investimento alto, né? De milhões até cerca de bilhões, né? Ao longo do tempo. E é muito delicado, né? Essa decisão, né? De diversificação. Eu queria saber se foi feito um estudo, né, econômico sobre a perspectiva, né, de ganhos, né, da empresa, né, de custo total de propriedade da empresa que levou a essa decisão de diversificação. Eu queria saber como é que
Goiânia chegou a essa solução. E outra coisa, essa decisão, ela implica colocação de duas tecnologias diferentes, né? Que significa toda uma coreografia, né, de abastecimento noturno, etc., totalmente diferente entre elétrico e gás numa mesma garagem, né? Se isso não implica conflito, ou se eles estão usando em Goiânia uma garagem específica para gás e outra garagem específica para elétrico, ou se eles misturam essas duas tecnologias numa mesma garagem. Isso é uma preocupação que existe aqui em São Paulo por causa da falta de espaço, né? Então, existe pouca flexibilidade, né, para você trabalhar com espaço dentro das garagens. Isso é uma informação muito importante, né? Então, essas duas perguntas que eu queria Tá. saber. Vamos lá. Bom, em relação ao estudo econômico, eu, de novo, não participei desse estudo econômico, entendo que sim, foi contratada uma empresa de consultoria muito renomada, eles apresentaram, inclusive, alguns resultados desses estudos de mapeamento, enfim, num desses seminários lá em Goiânia, né? Então, enfim, não sei o quanto que é público a informação, mas é público que foi feito o estudo, né? Eles apresentaram lá os resultados. Então, sim, entendo que houve essa preocupação. Nós, então, a partir já da decisão tomada, é que nós entramos, e aí sempre dentro de uma preocupação dessa viabilidade econômica, quer dizer, não é vamos jogar dinheiro nesse negócio e seja o que Deus quiser. Então, todo o processo foi feito com muita responsabilidade em termos, né, de assegurar toda a segurança de abastecimento, mas também vamos dizer assim, dessa consciência do orçamento. Então, isso eu posso afirmar que participei diretamente, tá? Então, mas talvez uma questão seja até convidarmos a equipe do sistema BRT de Goiânia para apresentar. Eles já participaram de alguns eventos, ano passado, inclusive, participaram também do Fórum do Biogás, da Biogás, apresentando o case dos ônibus, mas naquele momento ainda era um projeto, né? Não tava funcionando. Então, isso pode ser uma oportunidade interessante para entender, fazer um benchmark, né? Vamos chamar assim. Do ponto de vista operacional, isso eu posso dizer, porque parte do nosso trabalho foi também essa definição do local de abastecimento. Então, nós visitamos a garagem atual, onde é feito o abastecimento tanto do diesel quanto do elétrico. É uma garagem realmente muito grande, uma infraestrutura muito grande, mas foi considerado exatamente essa questão da interferência, e algumas questões também mais do ponto de vista regulatório até do que técnico. Tecnicamente seria possível, mas do ponto de vista regulatório havia alguns entraves. Então, a decisão do consórcio realmente foi fazer o abastecimento de biometano num local separado. Então, não há uma restrição técnica ou de segurança. Você tem, dentro da norma brasileira, afastamento, determinados distanciamentos que têm que ser dados de infraestruturas, né? Linhas elétricas ou, enfim, transformadores, etc., etc., mas não há problema nenhum, tanto que tem um monte de postos de GNV no Brasil que tem o abastecimento de combustível líquido, que tem o abastecimento de GNV e que tem o ponto de recarga do veículo elétrico também. Então, guardadas as proporções, evidentemente, em termos de potência, mas a norma ela é a mesma, tá? Então, não existe um impedimento técnico. A questão realmente é em função do distanciamento e do espaço disponível, e aí é uma questão de ser feito o projeto caso a caso. Obrigada. Rafael? Bom dia, Gabriel, tudo bem? Jeff. Eu acompanho você há um bom tempo. Eu eu tenho trabalhado ainda junto com a Secretaria do Estado, com a CEMIL, né, nos planos estaduais de energia 2050 e 2034, e coordenei essa seção de transportes, né?
E é o que a gente vê no nosso diagnóstico inicial? Que no balanço energético do Estado de São Paulo, 2025, ano base 2024, a participação do consumo de gás natural no setor de transportes, específico do transportes, ele alcançou seu menor percentual nos últimos 10 anos, 0,5%, né? Enquanto o diesel atingiu sua maior aí, participação em 43,7%. Né? E esse percentual representa o consumo de 7,3% da frota, que é os caminhões, os ônibus e os comerciais leves que operam com diesel, né? Então, 7,3% dessa frota, eles são responsáveis por 63% das emissões, né? Isso são dados do último relatório de emissões da CETESB. Então, na sua visão, a gente tem observado que o gás natural para o transporte ele não está se viabilizando. Mas, na sua opinião, né, o biometano tem potencial de reverter esse cenário, né? E em quanto tempo você acha que e quais desafios, né, no caso, o biometano pode reverter essa situação da demanda de gás para o setor de transportes? Bom, vamos lá. Eu acho que tem alguns fatores aqui, Rafael. Primeiro, o gás natural, no mundo inteiro, é um combustível para transporte pesado. Estados Unidos, vários países da Europa, na Ásia. Gás natural, quando se fala de gás natural para transporte, gás, melhor dizendo, o gás. Porque hoje é o gás natural, é o biometano, é um mix de gás natural com biometano, por isso que eu sempre falo em gás. Então, o gás, ele é um combustível para o transporte pesado. O Brasil, ele seguiu o modelo argentino de uso do gás para o transporte leve, veículos de passeio. Isso lá no comecinho dos anos 90. Né? E o mercado se desenvolveu nessa linha de utilizar o gás. Por quê? Porque durante décadas e décadas e décadas, o país teve uma política de subsídio ao diesel. E continuamos, inclusive, essa semana está no jornal que o governo segue com ou renovou os subsídios ao óleo diesel. Né? E isso, obviamente, dificulta muito o surgimento e o desenvolvimento de tecnologias alternativas. Então, o gás para o transporte pesado, eu falo sempre, é mais velho que andar para frente. Tá? Não é um problema, lá fora é muito comum. Para a gente aqui é uma novidade. E aí, entrando na sua pergunta, o gás para o transporte pesado começou realmente no Brasil, né, no finalzinho de 2019, com o lançamento do primeiro veículo de fábrica, movido a gás e tal. Obviamente, 2020 parou tudo. A gente voltou em 22, resumidamente. Então, na verdade, nós tivemos pouco mais de 2 anos de mercado desenvolvendo. Então, eu, com toda a vênia, discordo de você. Eu acho que o mercado está se desenvolvendo muito rápido. Nós já temos hoje mais de 3.000 caminhões a gás. Hoje no transporte de cargas é extremamente vantajoso o uso do gás em relação ao diesel, em função, apesar de todos os subsídios, hoje o diesel está quase R$ 7 e o gás, se você tiver a possibilidade de comprar diretamente da companhia distribuidora, está na média aí do Brasil abaixo de R$ 3. Então você tem uma economia brutal na veia do operador do transporte. Né? O que vem a reboque do biometano é a pegada da descarbonização. E Sim. a gente teve recentemente uma mudança que eu acho que é pouco compreendida, inclusive pelos próprios operadores, que é a instituição da Lei do Combustível do Futuro. A lei é de 2025, mas foi implementada recentemente e foi já regulamentada esse ano pela Agência Nacional de Petróleo, a emissão dos certificados de garantia de origem de biometano, os CEGOBs. Com o advento do CEGOB, do certificado, qualquer usuário que esteja conectado à rede de distribuição de gás vai poder adquirir esses certificados e comprovar a descarbonização daquela molécula. Então, para todos os efeitos, isso está em lei. Para todos os efeitos legais,
o biometano ele é o Segob. Então, isso abre, Rafael, uma frente, uma possibilidade de liquidez para o mercado gigantesca, gigantesca. Então, não só pela questão econômica, que hoje é uma realidade, muitas empresas têm migrado para o gás, novamente, seja ele o gás natural ou o biometano, por conta da economicidade, quanto agora também pela possibilidade e a facilidade, o acesso à aquisição dos certificados, que ainda não começou. Não houve ainda a primeira emissão do primeiro certificado de garantia, está nos finalmente ali, último contato, a última reunião que nós tivemos com a ANP, é uma questão do sistema lá, de interligação dos sistemas e tal, para fazer o controle, porque todo esse sistema é controlado pela Agência Nacional de Petróleo. Tá? Um sistema desenvolvido pelo SERPRO. Então, você vê o nível do negócio, né, da seriedade, da robustez do sistema. Então, uma vez implementado, uma vez realmente estando em operação normal essa emissão dos certificados, isso vai abrir uma oportunidade muito grande, porque a gente sabe que, principalmente nos centros urbanos, e aí estamos falando de São Paulo, né, especificamente, né, a capilaridade da rede de distribuição de gás é muito grande, né? A gente tem o gás disponível aí na porta da maior parte das garagens, né? Se não todas. Já vimos isso, inclusive, na apresentação feita pela Comgás aqui no nosso grupo. Então, isso é muito fácil. Mas você precisa ter realmente essa questão do Segob. Facilita muito, amplia muito essa oportunidade e não necessariamente você ter que adquirir diretamente a molécula física do biometano, entendeu? Então, acho que isso aí vai ser um empurrão muito grande. Que bom. É importante. Acho que... E é uma coisa que está na boca para sair realmente, entendeu? Sim. A gente, só aproveitando, não sei se eu posso fazer mais uma pergunta. Não, pode. Legal. Aí quem manda é a Luciana, né? A Luciana. Não, manda nada. Então, Gabriel, a gente tem observado também que as empresas de logística, elas têm investido, a Geomed acabou de implementar, né, implementou um posto de abastecimento, né, de gás. Os embarcadores têm avançado na compra de veículos a gás, de caminhões a gás pesados, e a gente tem acompanhado também isso. Só que eles estão implementando projetos dentro dos seus centros de distribuição, né? Ou seja, as empresas estão contratando esses projetos para implementar os postos de abastecimento nos CDs. Mas se você olhar para o caminhoneiro autônomo, né, tem essa dificuldade ainda, tanto de infraestrutura distribuída ao longo das rodovias, quanto até para o proprietário do posto, né, que se questiona em quanto investir em gás, em biometano, se não tem a demanda do caminhão. Então, isso também é um desafio, olhando para o caminhoneiro autônomo, e não para as empresas de gás, que, na minha visão, eles estão implementando, está avançando, a gente tem, assim, acompanhado, né, esse tipo de iniciativa. Acho que vale, né? Uhum. Eu acho o seguinte, Rafael, como toda tecnologia, de novo, nova para nós, o veículo pesado a gás, ele tem um tempo para ele percolar. Então, óbvio, quem são as primeiras empresas a adotar as novas tecnologias? São as empresas maiores, mais arrojadas, enfim, são as empresas, né? Vamos lembrar, lá em 2019 já tinha empresa comprando caminhão a gás, não tinha nem onde abastecer, né? Abastecia no posto de GNV, normal, ficava lá um tempão abastecendo e tal. Mas essas empresas foram realmente os primeiros a se mover. E isso vem se espalhando. Agora, você vê que interessante. Os primeiros caminhões que foram adquiridos lá em 2019, 2020, 2021, já estão sendo colocados à venda no mercado. Inclusive, aí, obviamente, é só informação de mercado, a gente não tem dados. Segundo consta, sendo vendidos ao preço que o cara pagou lá atrás, quer dizer, zero de depreciação, né? Tamanha é a demanda. Então, eu acho que é natural que, com o desenvolvimento do mercado, com essa renovação da frota que já está acontecendo, né, os operadores mais
sofisticados, eles operam os caminhões 3 anos, alguns 5. Né? Como o gás também ele tem um desgaste muito menor do que o motor a gás, tem um desgaste muito menor do que o motor a diesel, não é só o efeito de poluição, a consequência para o equipamento, para a máquina, né? Acaba que a vida útil do motor a gás é muito maior do que a vida útil do motor a diesel, a manutenção é muito menor. Então, os operadores que normalmente estão acostumados a trocar o caminhão a diesel a cada 3 anos, estão estendendo isso para 5 anos. Então, agora que eles estão começando a já fazer a primeira rodada de renovação da frota a gás. E aí, quem é que vai comprar esses caminhões a gás usados? São operadores menos estruturados, menores. Ainda não chegou no autônomo, mas vai chegar. Vai chegar. Né? Você vê, agora acabou de ser lançado também, tanto a Scania quanto a Volkswagen saíram com os caminhões de pequeno porte, o chamado caminhão toco, né? Que são esses caminhões de entrega e tal. Então, isso também já é uma porta de entrada para empresas menores, não são só os caras grandões, entendeu? Então, acho que isso é uma coisa natural do desenvolvimento do mercado. Toda nova texempologia ela demora para ela se espalhar e percolar para até chegar, enfim, em empresas menores. Tá. E só para finalizar, por exemplo... Rafael, a gente agora a gente está com o tempo bem estourado e o Edgar ainda quer fazer uma pergunta. Tá, desculpa, Luciana, não tem problemas. Podemos caminhar? E depois, qualquer coisa, vocês podem conversar também diretamente, só para a gente... Valeu, Gabriel. Edgar, então, por favor, e aí a gente encerra as perguntas. Tá certo, bom dia. Perdão, tudo bem, Gabriel? Edgar da Comgás. Só aproveitando ali um pouco desse contexto do Olímpio, eu sei que tem algumas limitações em termos de cálculos que você trouxe, mas nesse modelo aplicável lá em Goiás, tá? Quando a gente fala em termos de escalabilidade. Então, hoje, não, desculpa, entrei depois aqui, mas não sei a capacidade lá do posto de abastecimento. Quando nós falamos na escalabilidade, no aumento, tá, de veículos ali de utilização. Eliminando a equação, a questão logística. Hoje, o que vale a pena mais? Eu investir nesse posto que hoje já opera para poder atender essa capacidade que você trouxe de 500, ou, de repente, criar um novo posto, até por essa questão que você não entrou muito, porque sabemos que tem essa limitação de dados. Como é que você... Dá um pouquinho mais de brief sobre isso, por favor. Excelente ponto, Edgar. Isso é muito interessante e como toda boa pergunta, a resposta é a mesma, depende. Então, depende da questão do espaço da garagem, depende da logística. É óbvio que existe um ponto que você tem uma deseconomia de escala, porque você vai ter tanta máquina, tanto veículo naquela garagem, que você começa a realmente ter uma deseconomia de escala, vale mais a pena dividir. Qual é esse número? Eu diria para você o seguinte: até 100, 150 veículos, não tem problema nenhum o abastecimento. Tá? Além disso, você já começa a realmente ter muita gente e você pode ter uma questão realmente de interferência ali no pátio, enfim, mas hoje os caras fazem isso com diesel. Né? Assim, o ponto não muda nada em termos da operação de abastecimento de gás, o que é a operação de abastecimento de diesel. Tá? Não muda nada. Né? A gente tem exemplos até próximos, que eu não trouxe os exemplos internacionais, mas, enfim, a gente tem exemplos até próximos da gente, né? Aqui na Colômbia, muitas pessoas aqui conhecem já essa operação do sistema BRT da Colômbia, o Transmilênio, que, enfim, tem um número enorme de veículos lá a gás, inclusive fabricados no Brasil, né? E você tem todo um sistema de abastecimento, enfim, e opera, não tem problema nenhum, tá, gente? Assim, de novo, é novo isso para a gente, mas lá fora é muito tranquilo. Então, você tem aqueles sistemas o pessoal chama de pedágio, né? Porque parece realmente uma cabinezinha de pedágio. Vão entrando os ônibus, vão abastecendo e vão saindo. Então, isso é um sistema. Existe um outro modelo, que é o chamado de carregamento lento, e que então você tem um montão de veículos parados e todos eles conectados ao mesmo tempo, então, num sistema de espinha de peixe, né? Que você tem vários bicos de abastecimento e abastece todo mundo ao mesmo tempo, e aí, obviamente, o tempo de abastecimento é maior, mas você está abastecendo todo mundo junto. Então, você tem hoje, existem no mundo 2 modelos, esse sistema de abastecimento rápido
no sistema de pedágio, entra, abastece e sai, ou o slow fuel, abastecimento lento, que fica ali 3, 4 horas para abastecer todo mundo. Os dois sistemas funcionam, é muito da logística realmente da operação, seja no transporte de cargas, seja no transporte de coleta de resíduo, né? O slow fuel é muito usado para coleta de resíduos, caminhões de lixo, tá? E os ônibus, normalmente, você utiliza o sistema de abastecimento rápido mesmo. E aí você vai ter que entender qual é o limite ali de cada garagem, mas eu diria para você, até 100, 150 veículos é bem tranquilo, não é uma coisa assim, fora da realidade, não. Gabriel, muito obrigada pela sua participação, por toda essa colaboração aqui com o Confrota. Pergunta ao Fábio se tem alguma consideração, alguma orientação a fazer antes do encerramento. Então, sem consideração, só ecoar o agradecimento ao Gabriel pela oportunidade da gente estar ouvindo, né? Você é sempre colaborador aqui no Confrota e aí muito bom ouvir o trabalho da sua empresa frente a essa coisa do abastecimento. Queria pedir depois, Gabriel, se você pudesse fazer a ponte com a gente, com o pessoal de Goiânia, para que a gente possa conversar um pouco com eles sobre a experiência deles no abastecimento desses veículos e a experiência deles com o uso. Você falou que eles são biarticulados, né? Os veículos lá. Então, são veículos bem grandes. Lá é o articulado, né? Articulado, tá. Então, são veículos grandes, né? E a gente tem interesse de entender como que eles estão fazendo isso, como que os operadores estão lidando com isso. Então, depois a gente conversa pelo WhatsApp aqui, e aí eu queria te pedir para, se possível, fazer a ponte com a gente lá. Maravilha, com todo prazer. Obrigado, Gabriel. Passo agora, então, ao secretário Renato Nalini, para que ele possa fazer o encerramento da reunião. Queria agradecer a todos, principalmente ao Gabriel, que trouxe essas luzes e, por favor, continue a nos servir de contato para que nós possamos acompanhar, né? São Paulo está muito empenhada nessa questão da descarbonização e o prefeito nos anima a procurar sempre novas perspectivas, estar por dentro do que tem acontecido. E nós agradecemos a todos que puderem trazer sugestões, propostas, também críticas. Nós não temos o monopólio da verdade, mas nós queremos acertar. Muito obrigado. Está encerrada a reunião do Confrota de hoje.